e a mim coube falar sobre o direito ao cuidado na velhice neste seminário. Então, eu trago como objetivos desse nosso encontro a gente discutir o envelhecimento populacional e as suas repercussões para as políticas públicas, mas também debater o cuidado na velhice a partir da comparação entre o ordenamento jurídico que aqui está e a realidade que é vivenciada pelos que hoje estão idosos e pelos futuros idosos desse Brasil. Quando a gente coloca essa tela, essa imagem, o que vem à cabeça de vocês? Cuidado, carinho, afeto, respeito, amor, esperança, confiança. Quem aqui pensou, acabou de nascer um velho? Porque foi exatamente isso que acabou de acontecer. O velho nasceu ali. A definição de que a gente está velho aos 60 anos é uma definição arbitrária. A nossa velhice começou há muito tempo. E se a gente esperar 60 anos para acreditar que a gente está envelhecendo, talvez a gente esteja perdendo tempo. Então, eu trago a imagem da minha família. Essa senhora à frente é a minha avó. Ela é centenária. A segunda pessoa é a minha tia mais velha, que completou 80 anos este ano. A terceira pessoa é a filha da minha tia, que fará 60 anos. E a quarta pessoa é a minha prima, filha da minha prima. Ora, a minha avó teve 16 filhos. A minha tia teve 6. A minha prima teve 2, e o primeiro com 40 anos. E a minha prima de segundo grau, eu não sei se vai ter filho. Como é que chama esse processo? Transição demográfica. Este é o processo iniciado neste país há muitos anos. Há mais de 50 anos, o Estado brasileiro está sendo alertado de que ele está envelhecendo, ele envelhece ao maior ritmo mundial de envelhecimento. Ele se compara ao envelhecimento de países asiáticos, em termos de velocidade. Será que nós estamos nos preparando para cuidar? Que idade você teria se não soubesse a idade que tem? É isso que acontece com as pessoas mais velhas, é isso que acontece comigo, é isso que acontece com cada um de nós. Nós não percebemos o tempo passando para nós. Um belo dia, a gente se vê na condição de estar mais velho. Tem dia que a gente acorda com 20 anos. Tem dia que a gente acorda com 70. Tem dia que a gente não tem a idade que a gente tem. Porém, na nossa sociedade, ninguém quer ser, parecer ou reconhecer que está velho. E mesmo que você, velho, se reconheça ativo, capaz, bacana, não é assim que as pessoas te veem. Se você não teve ainda, não sofreu neste país discriminação racial, discriminação social, discriminação sexual, fique tranquilo, vai chegar a sua vez, você vai viver a discriminação etária. É só uma questão de tempo. Essa é a primeira imagem que se tem de um velho. Ela aparece num papiro egípcio há 1.600 anos antes de Cristo. Este é o velho que está lá, e nesse papiro está escrito: envelhecer é o que de pior pode acontecer a um homem. Essa é a imagem que a gente encontra 2.000 anos depois. 3.600 anos depois que a primeira imagem do papiro surgiu, nós continuamos enxergando o velho da mesma maneira. Será que nada mudou? Não, mudou. Ficou pior. Agora a gente é invisível. Agora você pode ter aquele símbolo que a sua vaga vai estar ocupada. Você pode ter aquele símbolo que alguém vai estar na sua frente.
Então, o homem é um animal simbólico. E o simbólico e o político são indissociáveis. Eu comentava antes da palestra que a gente olhando o censo SUAS 2012-2015 e as atividades do SUS 2012-2015, existem várias atividades previstas para o idoso. Mas quando a gente vai ver o PPA, que é o plano de orçamento, todas as metas, todas não digo, mas várias metas que estavam lá, formar profissionais para o cuidado do idoso, estava escrito na frente, excluída. Criar centros-dia, excluída. Então, se você pega o documento oficial, está lá, que as metas foram acordadas. Mas se você pega o financiamento, está lá, não vai ter dinheiro. Então, até quando a gente vai aceitar esse perverso ciclo de que não tem política porque não tem dinheiro e não tem dinheiro porque não tem política? Isso acontece porque, na prática, a sociedade, o Estado e a população não reconhecem o envelhecimento como uma questão relevante. O envelhecimento é um problema seu. A infância é um problema do Estado. A juventude é um problema do Estado. O trabalho é um problema do Estado. Mas a velhice é sua. É como se não se dissesse, como se isso não fizesse parte da vida, como se o direito a ser velho um dia não estivesse garantido na Constituição e em vários ordenamentos jurídicos que o país ou é signatário ou ele mesmo produziu. E a própria saúde pública tem dificuldades em admitir as pessoas idosas e as pessoas com incapacidade, porque o velho que sofreu derrame, ele revela o que a saúde não fez. O diabético amputado ou cego revela o que não aconteceu. Então, é melhor a gente não falar disso. Mas é preciso cuidar de quem envelhece doente e cuidar com dignidade e afeto. Porque velhice também é uma etapa da vida que merece cuidado. Então, eu queria, nesse primeiro momento, tratar a questão do direito ao cuidado na ótica dos direitos humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Immanuel Kant fala, o que não é digno não é direito. E se eu perguntar para vocês o que é dignidade? Dignidade é tudo aquilo que não me envergonha. Dignidade é o que me faz sentir inteiro, integridade. Será que a nossa velhice está sendo tratada com dignidade? Nós temos direitos previstos constitucionalmente, direitos à igualdade, à liberdade, direito à integridade, direito à dignidade. E, implicitamente, não está explícito na Constituição, mas é um direito constitucional implícito, o direito ao cuidado. Porque a gente só vai encontrar integridade, dignidade, se a gente for cuidado. Será que todos são iguais em dignidade e direito? Será que todos nascem livres? Será que a nossa velhice não está sendo definida no momento em que a gente nasce, a depender se eu nasço aqui, ou se eu nasço no sertão nordestino, ou se eu nasço na zona ribeirinha do Amazonas, ou se eu nasço no Pampa Gaúcho? Será que a gente não está também sofrendo a influência desse momento do nascimento da gente? Será que nós não estamos construindo uma sociedade de vencedores e perdedores? É como se a gente tivesse a obrigação de envelhecer bem. Só é bacana aquele que envelhece ativo, que faz sexo até os 80, que pula de paraquedas, que se engaja. Esse é o bonitão. Mas tem um perdedor, aquele que fica de fora, aquele que está lá no asilo, aquele que a família apanha, bate, aquele que o neto expropria. Esse é um perdedor. Com esse eu não vou mexer. Será que nós vamos aceitar que isso se estabeleça? 12% de idosos, 50% dos atendimentos da saúde pública. A população idosa representa 12% da população total do Brasil e responde pela metade de todos os atendimentos na saúde pública. No Brasil, a depender da idade, de 15% a 50% dos idosos convivem com alguma incapacidade.
Se você tem uma incapacidade para tomar banho, para alimentar, para vestir roupa, para sair de casa, alguém tem que cuidar de você. São atividades que a gente chama de atividades vitais, atividades que garantem a vida. Então, se você não é capaz de fazer sozinho, alguém terá que fazer. Mas tem uma diferença. A chance de um velho pobre ficar incapaz é 7 vezes a chance de um velho rico. Se você tem derrame, derrame é o mesmo. Os recursos não são os mesmos. A condição é a mesma. A idade é a mesma. O sexo é o mesmo. As condições não. Mas o brasileiro resolve o seu problema, porque aí ele compra um plano privado de saúde. O SUS que se exploda. Se ele está na fila, se ele não está na fila, não é meu problema. Eu resolvi o meu. A minha empresa paga, ou eu mesmo compro. 25% dos idosos brasileiros têm plano de saúde. O plano de saúde, ele cuida dos que têm maior renda, que estudaram mais, que assumem hábitos mais saudáveis, que estão mais preocupados com a saúde. 25% dos idosos estão cobertos com o plano de saúde. Não estão garantidos, mas estão cobertos. Mas o SUS é para todos. E é fundamental que ele continue sendo de todos. Porque no dia que o SUS for só para pobre, aí o pobre está arrasado. Porque nós conhecemos o tempo da indigência. Nós somos de antes do SUS. E eu não quero que volte ao que era antes do SUS. Mas o SUS, ele responde por 75% dos idosos brasileiros. Exatamente aqueles que têm maior dificuldade de acesso ao serviço, que estão em maior risco de precisar de cuidados, que têm hábitos menos saudáveis e que aderem menos ao tratamento porque compreendem menos o que os médicos falam. Mas isso não é problema meu? Ou é? Então, o Norberto Bobbio fala para a gente com todas as letras. Os homens, de fato, não nascem nem livres, nem iguais. A liberdade e a igualdade dos homens são o ideal a perseguir, um valor, um dever ser. E eu, parafraseando Norberto Bobbio, coloco: a dignidade e o direito ao cuidado também são um ideal a perseguir, um dever ser. Porque até aqui nós temos aceitado como sociedade a metáfora da aviação. Para uns, primeira classe. Para a grande maioria, gado classe. Se você pergunta aos velhos, como eu perguntei em Belo Horizonte, sobre o transporte público, eles se colocam, eles tratam a gente como porcos. Vem aquela manada de jovem, são termos animais, porque é a forma como eles se sentem no transporte público. Isso vale para a saúde, isso vale para a educação, isso vale para a previdência. Cidadão, fica atento. Muitas vezes, o que o Estado dá com a mão, ele tira com a outra. 40% é a nossa carga tributária. O Tiradentes perdeu a cabeça porque reclamou de 20%. Nós estamos com 40% de carga tributária e não estamos exigindo a contraparte. A União fica com 60% dos impostos e ela decide para quem, como, quando. Nós temos como conselho muita coisa a fazer. E nós temos como OAB parar de esperar que a OAB defina e aplicar a lei. A lei é autoaplicável. Então, se a OAB pode gerar ação civil pública, que gere, não falta assunto. Mas quem se importa? O meu pai se importava. E ele enxergava longe. E na minha casa a gente conversava de manhã, de tarde, de noite sobre a Previdência. Ele é do tempo que a gente fazia conta. A gente não sabia quanto é que a gente ia ganhar. Então, a gente fazia conta. Se falava assim, vai ganhar 1,6% de aumento, ele ia na ponta do lápis e achava, e descobria. Hoje, o brasileiro comum contribui para a Previdência sem saber quanto é que vai receber no final. E, muitas vezes, é uma surpresa. Porque ele não recebe aquilo que ele devia, aquilo que ele pagou. Então, gente, esse binóculo é para ver se vocês enxergam que isso diz respeito a vocês.
que isso diz respeito ao que nem nasceu ainda. Não é só os velhos que estão aqui. Não é só os velhos que conseguiram, que resistiram e chegaram até aqui. Então, agora eu vou tratar do direito ao cuidado no ordenamento jurídico. Quando é que uma pessoa fica velha? Pela lei, aos 60 anos. Se o direito for o transporte, aos 65. Se for a discriminação da expulsória, que é a aposentadoria compulsória, é aos 70. Mas quantos de nós não conhecem situações em que a pessoa está envelhecida e dependente de cuidados, mas ela tem 59 anos. E se ela bater na porta, vão dizer, mas você não tem o estatuto. O estatuto não te dá essa cobertura. Então, você não pode. Não pode entrar na instituição. Não pode morar no asilo. Quantas vezes a gente já viu esse tipo de situação? Porque a lei, ela não prevê tudo. A sociedade, muitas vezes, ela interpela a lei. E na lei estão previstos direitos para os idosos desde 1948, quando fala que todos são iguais, que todos nascem iguais. Os direitos aos idosos já estavam lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você sabe o que aconteceu com quem criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ele era um senhor francês, chamava-se Stéphane Hessel. Ele foi o último sobrevivente da leva dos 12 que fizeram a declaração. E aos 93 anos, ele batia de porta em porta nas escolas da França para falar com os jovens, olha, os direitos que nós estamos conquistando estão sendo tirados, vocês não vão fazer nada. Ele escreveu um livro chamado Indignai-vos. E eu acho que esse livro, Indignai-vos, ele fala muito do nosso momento. Vocês não vão fazer nada? Será que nós não vamos fazer nada? Nós vivemos ditadura, e os velhos de hoje são os adultos da ditadura. Quando eles eram crianças, criança não tinha vez, nem podia falar. Quando eles ficaram adulto, adulto não tinha voz, não tinha cidadania. E agora eles são velhos. Eu comentava com a... Tá bom, Naira? Eu comentava com a coordenadora da Política Municipal do Idoso que, muitas vezes, nos conselhos, a gente vê o quanto os velhos se submetem à autoridade. O fato de ser autoridade intimida, porque eles não tiveram a prática de poder discutir, de poder debater, de poder falar o que pensam. Eles falam no cochicho, mas eles não falam na plenária. Ou então eles vão para o conselho como se o conselho fosse uma grande festa. Então ele participa da plenária, ele é visita. Acabou a plenária e vai embora. Quem sustenta o conselho? Quem que faz o conselho andar? Então, nós temos que rever nossos conceitos, nós temos que participar de verdade. A Constituição Federal ela estabelece a participação cidadã como um dos eixos das políticas. E, em 94, acontece a Política Nacional do Idoso. Em 2002, o Plano Internacional do Envelhecimento. Em 2003, o Estatuto do Idoso. Significa que ninguém quer ver, ouvir ou falar sobre isso. Os direitos estão estabelecidos. O Estatuto do Idoso é uma grande carta de intenções. O que está lá e o que está na realidade que você vê tem uma grande diferença. Então, quando a gente vai bater na porta do gestor, o gestor fala isso. Mas o Brasil é engraçado, ele primeiro põe o direito na lei e depois ele quer o direito. Mas eu não sei como é que podia ser. Porque a lei, ela define direitos que as políticas têm que assumir, que alguém tem que executar. E na Constituição Federal, está claro, no artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Em contrapartida, os filhos maiores têm que cuidar dos pais. Mas o artigo 230 é explícito, e ele estabelece um tripé. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, garantindo o direito à vida. 3 leis falam a mesma coisa. A Constituição, a Política Nacional do Idoso repete e o Estatuto do Idoso reafirma.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de cuidar. E eu pergunto, quem define o papel de cada um? Onde é que começa e termina o papel da família? Onde é que começa e termina o papel do Estado? Onde é que começa e termina o papel da sociedade? Desse tripé, qual é o mais fraco? Desse tripé, qual é o único concreto? Desse tripé, qual é o único que está indo e sendo criminalizado? A família. Então, a gente tem que pensar com cuidado sobre isso. E o cuidado, ele deve ser pensado na perspectiva do curso da vida. Existe um aspecto antropológico que a gente trabalha sempre, que é o aspecto da dádiva. Quer dizer, as pessoas dão na esperança da reciprocidade. E eu já participei de eventos, inclusive a promotora está aqui, a Cláudia, eu participei de um evento no Ceará, em que chegou uma senhora e perguntou para a defensora pública, qual estatuto vale mais, o da criança ou do idoso? E a defensora e a promotora ficaram olhando para ela e falaram, mas que isso? Não sei, como assim? Todos dois têm valor, têm validade. É porque o meu neto está batendo na minha mãe. E eu não sei quem o Estado vai defender. Como o Estado vai defender? Então, eu queria pensar com vocês que existe um tempo, que é o tempo da construção da vida familiar, onde um junta com o outro e pensa uma perspectiva de família. Essa pessoa nasce, cresce e vive e vai construir a sua carreira. É o nosso tempo aqui, né? É o tempo de todos que estão na ativa. E vai chegar um tempo em que os nossos pais ficam idosos. E aí eu vou ter que conviver com a minha vida, com a vida do filho e com a vida dos pais. É o que a gente chama de geração sanduíche. É o que acontece com muitos aqui. A minha mãe mora a 300 quilômetros de mim. Como é que eu cuido dela? Em qualquer sociedade, uma geração contribui com o cuidado da outra. E quem cuida no Brasil dos idosos que precisam de cuidados? Nos países desenvolvidos, o cuidado formal, que é oferecido pelo sistema de saúde e pela assistência, ele se soma ao cuidado que a família oferece. Ele não substitui a família, ele se soma. No Brasil de hoje, de cada 4 famílias, uma tem uma pessoa idosa. 85% dos idosos vivem com alguém com quem tem algum grau de parentesco. Mas de cada 4 idosos, um vive em um casal sem filhos, sem parentes, sem agregados. E estima-se que, dada aquela questão da transição demográfica, existam 5 cuidadores potenciais para cada idoso. Como a gente já falou, se a pessoa tem alguma incapacidade, ela passa a precisar de um cuidador. Mas hoje, no Brasil, as famílias não conseguem suprir muitas das necessidades de cuidado dessa população. E, ao invés de pensar que é o velho que precisa de cuidado, a gente precisa começar a pensar que é a família que cuida do velho que precisa de apoio. Porque, para a família cuidar bem, ela precisa ser apoiada. O Estado não pode substituir a família, mas a família também não pode substituir o Estado. Mas no Brasil de hoje, faltam políticas de cuidado, faltam políticas de suporte à família, faltam cuidadores que o próprio Estado possa agenciar para cuidar daqueles que não têm família ou daqueles cuja família não consegue cuidar. Faltam todas as estruturas intermediárias de cuidado. Ou é hospital ou é casa, ou é asilo ou é casa. O entre-meio não existe. Faltam instituições de longa permanência. E as que existem funcionam de modo ainda amador e por motivação caritativa. Então, a falta de direito ao cuidado expõe as fragilidades da seguridade social. Mas nós estamos falando para as outras gerações.
e de cada 4 pessoas em 30 anos, uma será idosa, que somos nós, que temos hoje mais de 30 anos. E haverá mais casais sem filhos, e haverá mais pessoas solteiras, e o número de cuidadores já está menor do que dois para cada um de nós daqui a 30 anos. Eu vou ter que adiantar, mas eu vou dizer isso. A família sozinha não consegue cuidar. A família que não é apoiada maltrata. E a prevenção da violação dos direitos do idoso também é dever nosso e está também contido no Estatuto. É dever de cada um de nós prevenir a violência. Mas há casos de violências contra idosos em todas as unidades da federação. Isso vale para ricos e para pobres. Muitos velhos, ricos ou pobres, são expropriados de seus bens e rendas por pessoas pobres. Então, eu já chego na minha conclusão. Como mudar essa realidade? Respeitando a lei. A lei que define direitos a serem garantidos por políticas ao longo de toda a vida. E eu volto para o Norberto Bobbio, porque ele coloca muito claramente, se nenhuma lei é almoço grátis. Se alguém tem um direito, alguém tem um dever. Nenhuma lei sai do céu assim, não. Então, direito é o poder de exercer uma ação, mas o dever é a obrigação de fazer aquilo acontecer. E no nosso país, nós temos leis e direitos e deveres definidos em várias normas, que continuam sendo solenemente descumpridos pelo Estado brasileiro. A lei existe. Essa charge fala bem isso. Essa charge é de quando foi promulgada a Constituição Federal em 88. Uma família brasileira sentada na beira da igreja, ali nos degraus da igreja, e o marido fala, todo brasileiro tem direito à moradia. E a mulher fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, da saúde. Então, o sistema de proteção social avançou muito em termos jurídicos. Agora a gente quer que ele, de fato, se materialize. Ele avançou muito em termos de transferência de renda. O BPC, o Bolsa Família, são transferências de renda que valem a pena. Mas ele ficou devendo em relação à oferta de serviços e de cuidados para pessoas de todas as idades. Eu concluo. O valor da vida muda com a idade? A Constituição Federal vale menos para uma pessoa idosa do que para pessoas de outras idades? O voto de um idoso vale menos do que o de outro? O voto é facultativo depois dos 70. A cidadania também é facultativa? O dinheiro do aposentado entra ano, sai ano. Quem ganha mais de um salário mínimo, como aposentadoria, não vê a sua renda corrigida. O dinheiro dele, quando ele chega no mercado, vale mais do que o outro? Quando ele vai comprar remédio, vale mais? Então, a Constituição de 88 universalizou benefícios de renda. Mas isso, em muitas vezes, significou a desfamiliarização do seu sustento e delegou para a família a responsabilidade com o cuidado ao idoso frágil. É o que eu disse, o Estado dá com a mão, tira com a outra. O melhor lugar para o idoso é junto à sua família, mas a família que está prevista na lei é a família da Dona Benta, papai, mamãe, vovó, titia, todo mundo feliz, todo mundo no porta-retrato. A família real mudou. Os casamentos não são eternos, não há tantos filhos, os filhos não moram ao lado dos pais, as filhas solteiras não vão herdar os mais velhos. A família mudou. 15% dos casamentos são gays. A família mudou. 15%. Você não sabia, né? É porque, às vezes, as pessoas também não se declaram ou não assumem, né, nesses termos. Mas, na prática, o cuidado acontece sem o devido amparo de cuidado formal. Então, a lei define direitos que precisam ser garantidos ao longo de toda a vida, desde antes de eu nascer até a velhice. São 20 anos da política, o Ministério Público precisa agir para a garantia dos direitos, mas a família é quem tem sido criminalizada diariamente em todo o país. E eu pergunto, o que acontece com os governos que não cumprem a lei?
83% dos idosos moram nas cidades. O que significa envelhecer numa metrópole como São Paulo? O que significa envelhecer nas ruas? As pessoas dependentes precisam ser assistidas nos domicílios, mas a saúde da família não tem transporte. A saúde da família não entra onde tem a violência, não consegue entrar. Não é que ela não queira, mas muitas vezes a violência é impedimento para a atuação da saúde da família. E as equipes não têm expertise no cuidado gerontológico. E vários dispositivos criados há pelo menos 2 décadas na política nunca saíram do papel. Então, a política do idoso não chega sequer a ser uma política marginal na esfera federal. E eu concluo, quem se importa? Eu quero dizer para vocês, a Conferência Nacional do Idoso definiu que deveria haver a criação de uma Secretaria Nacional do Idoso no nível federal e nos estaduais, distrital e municipais. Os anais da conferência nunca foram publicados. Obrigada.